quantos anos você começou a treinar? Eu comecei com a natação por volta de 4, 5 anos de idade e por volta de 6 anos eu já treinava diariamente. Então eu ia realmente lá, fazia um treininho que era curto, 40 minutos, 1 e meia até chegando, mas a partir já de 6 anos, diariamente. Qual era a sua alimentação antes do treino? Era uma alimentação de um garoto de 6 e 7 anos de idade, então isso permaneceu até praticamente 15, 16 anos, realmente comendo, eu tomava café da manhã, ia para o colégio, voltava, almoçava, pegava a bicicleta e ia para a natação, e às vezes ficava a tarde inteira no clube depois de treinar, e um pouco mais tarde, com 9, 10 anos, já passei a treinar 2 vezes por dia. Então eu fazia o primeiro treino logo depois do almoço, voltava para casa, descansava um pouquinho, e o treino principal mais no final da tarde. Mas não havia não se pensava em uma alimentação diferente, nada disso. Só comia quando estava com fome e comia o que as outras pessoas da minha família comiam e que os outros garotos vizinhos também certamente comiam a mesma coisa também. Você teve um acompanhamento de um nutricionista? Bem, no começo, não, eu posso dizer que não. Na verdade, não, mesmo com 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 anos, eu comecei a nadar por volta de 1969, 1970 ali, né? Eu nasci em 65, então com 5, 6 anos. Então não se pensava nesse profissional auxiliando atletas. Isso é uma coisa mais para o final da década de 80, mais ou menos, que é quando eu já estava encerrando a minha carreira. Então, realmente não. O seu treinador, ele cobrava algum tipo de alimentação? Olha, pensando mais em treinadores que eu tive, foi mais a partir de 14, 15 anos, especialmente quando eu fui para os Estados Unidos com 15 anos de idade, né? Realmente não. Eu acho que só se falava em nutrição, em alimentação, quando você estava acima do peso e precisava perder peso. Então, parte do nosso treinamento, além de nadar, especialmente no início das temporadas, era corrida. E, em geral, tinha algumas meninas, em geral, e alguns rapazes que voltaram das férias acima do peso, então que tinham que comer menos e, além de treinar, correr no final da tarde 5, 6, 7 quilômetros para perder peso. Então, a parte nutricional como combustível, a gente realmente nunca teve uma orientação nem cobrança do parte do treinador, não. E em relação à suplementação extra, também? Mesma coisa, também não. Tá. Algum dia alguém da sua família ou amigo recomendou algum tipo de alimento? Não. Você considera importante o uso de suplementação em atletas de alto nível? Olha, certamente hoje, sabendo tudo que eu sei, pela toda a experiência como atleta, como treinador, como pessoa do esporte, eu considero muito. Inclusive, eu acho que o grande progresso que o meu esporte, a natação, teve nos últimos anos se dá grande parte ao que se sabe hoje sobre nutrição. Quando você começou a ser treinador, que tipo de recomendações você dava aos seus alunos? Nós sempre tivemos o privilégio de ter uma equipe multidisciplinar trabalhando comigo quando eu fui treinador. Então, nós tínhamos um departamento de fisioterapia, nós tínhamos psicólogo e tínhamos nutricionista. Então eu obrigava os atletas a passarem pelo profissional da nutrição. Hoje, você considera que as indicações que você passou foram adequadas? Eu não passei por muitas indicações, mas à medida que eu fui ficando mais velho e esse assunto de nutrição foi começando a aparecer, mais ali na década de 80, eu acho que foi muito relevante e importante, sim. Eu não pude tirar vantagem muito disso, mas eu vejo que isso tem constantemente melhorado a vida dos atletas. Vai. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde. Nós somos da Embi Morumbi e a gente gostaria assim, de entrevistar você para saber como foi a sua suplementação, ou como é ainda, referente à natação, que é o esporte que você pratica. Há quantos anos você nada já? Bom, eu pratico natação desde os 5, 6 anos de idade. Comecei em Ribeirão Preto e hoje estou com 29, então já tenho bastante tempo rodado em água. Mas é o que eu faço na minha vida, eu gosto bastante. E desde quando você começou, você já teve um auxílio nutricional ou não? Ou você não se lembra? Não, na verdade eu comecei a utilizar a suplementação depois de uma certa idade, né? Acho que até os 16, 17 anos eu não tinha usado nada. E nessa época também o que mais se usava era albumina, era algo bem arcaico mesmo, né? Então, mas eu não costumava usar nada. O máximo era maltodextrina durante o treinamento, para um impostor,
mas não tinha hábito nenhum de usar suplementação até os 16, 17 anos. Aí sim eu comecei a utilizar. E o seu treinador, ele indicou alguma suplementação? Não, o treinador, na verdade, o objetivo dele mesmo é dar o treino e ele não mistura muito essa área de suplementação, de invadir um pouco esse espaço. E quem me deu conselho com relação à alimentação, suplementação, foi o nutricionista. E eu sou formado em fisioterapia e durante a faculdade eu fiz 1 ano e meio de nutrição como ouvinte em outras salas. Então eu consegui aprender um pouquinho de tudo, dei uma chupinhada aí na parte tanto de alimentação como de suplementação esportiva. Então eu pego um mix assim, de um pouquinho de tudo, de ortomolecular, o que os nutricionistas indicam e o que eu acho que funciona para mim. Em referente à alimentação, ele também nunca chegou a opinar em nada, o treinador, ou a perguntar pelo menos? Não, normalmente é que assim, eu sou bem regrado sobre a minha alimentação, sou bem disciplinado, então eu nunca tive problema com a alimentação, de engordar, chegar das férias e ganhar peso, então para mim não era um problema isso, mas muitos atletas têm essa dificuldade, sai de férias, volta, ganha 5, 6 quilos e é um problema para voltar na forma, né? Voltar rápido dessa forma, mas eu nunca tive problema. E também com relação a técnico, de todos os técnicos que eu treinei, nunca me cobravam alguma coisa assim, porque eu sempre fui bem correto com relação à alimentação. Você disse que o treinador não opinou na suplementação e nem na alimentação. Algum colega já falou, toma aquilo lá que vai ser legal? Você cai no que todo mundo fala, né, a automedicação, assim, né, em relação à suplementação, todo mundo, toma isso que é bom, toma aquilo que é bom. Uma coisa que eu não uso de forma alguma, que todo mundo acha que é o máximo, é whey protein. Proteína, que proteína é muita moda, né? Então já passou a época que era moda da whey protein, passou a época da creatina, que creatina ganha prova, né? Mas eu acho que tem que ter um balanço em tudo isso, né? Eu fiz acompanhamento com ortomolecular, Dr. Ronaldo Albude, por 4 anos, mas é mais para relação à longevidade, antioxidante e tal, para qualidade de vida, né? Eu achei bem legal, mas era muito caro, eu não pagava nada, mas por volta de uns R$1.500 era o que se gastava para isso. Então eu não segui por muito tempo e mesmo assim eu acho que ficar se entupindo de suplementação não é interessante. Eu acho que tem que ter um balanço aí com relação à suplementação. Legal. Você considera importante o uso de suplementos para atletas de alto nível? Eu considero sim, principalmente os de recuperação, né? Um suplemento que eu sempre uso, que assim, a maioria dos atletas usam hoje no Brasil, é o Endurox R4. Hoje eu não uso mais esse Endurox, eu uso um suplemento da First Endurance, que é um americano, que é bem legal também. Eu acho a relação de proteína, carboidrato e os antioxidantes que eles colocam na dosagem um pouco melhor que o Endurox. É um pouco mais caro, mas acho que vale a pena. O único problema é que não vende no Brasil ainda. Então acho que esse suplemento é bem legal assim, para recuperação. Chega na segunda-feira todo mundo zeradão, né? Chega na quinta, sexta-feira tá todo mundo meio quebrado. Então eu acho que ele ajuda bastante nisso aí, lógico. É uma boa alimentação, almoçar, jantar e dormir bem. Isso daí faz parte do treinamento também. Não é só treinar e cair na gandaia que depois você não vai colher fruto algum. E quantos suplementos você utiliza hoje e quais são? Bom, eu de manhã eu tomo um suplemento que chama Cell Protector, da GNC, que é uma americana. Tem antioxidantes, vitamina C, vitamina E. É uma dosagem bem básica, assim, não é nada exagerado, assim, 1000% da recomendação diária, não é nada disso, é uma recomendação bem básica. Vitamina C, vitamina E eu complemento também, e de manhã só. Aí eu tomo leite com sucrilhos, algo bem leve, assim. Depois do primeiro treino de manhã eu como uma barra de proteína, almoço, mas durante a semana você não tem tanta ingestão de suplementação. Durante o treinamento tem Cytomax, que é um suplemento da Muscle Tech, que eu tomo também, e o Endurox pós o treino. Fora isso, não tem nada. E durante a competição, pré-competição e durante a competição, eu uso creatina e só.
Fora isso, não tem nenhum segredo, é treinar mesmo e concentrar e ficar bem focado nas competições, treinamentos. Em referente ao que você suplementa hoje, qual a principal diferença benéfica ou maléfica que você notou? Hoje eu vou mais para o lado benéfico, né? Eu acredito que mais para proteção, com relação a antioxidantes, qualidade de vida, que são esse Cell Protect, vitamina C e vitamina E. E os repositores que eu uso durante pós-treinamento e durante o treinamento. Mas uma coisa que eu já usei bastante, só que para mim não é bom, e eu não sou muito a favor, é proteína, esses shakes hiperproteicos, hipercalóricos, para mim não funciona. Eu ganho massa muito fácil, então é uma coisa que para mim não é interessante. Então, com relação a esses suplementos aí, basicamente é isso, e por enquanto está dando tudo certo na minha carreira. Então, Nicolas, por hoje é só. Em nome da sala de Educação Física da Morumbi, eu agradeço. E eu espero que você ainda ganhe muitos campeonatos e fique muito famoso para a gente poder falar, né? Nós entrevistamos o Nicolas. Não, é isso. Basicamente, eu espero que vocês tenham proveito da entrevista. Meu objetivo é até 2012, a próxima